E o Ronda Gerais traz agora as informações sobre a conclusão do inquérito policial pela Polícia Civil, que apurou o crime de homicídio do adolescente Josué Nogueira, que tinha 16 anos e foi morto por um policial penal. O crime aconteceu no dia 19 de julho, no bairro Vila Anália, em Montes Claros. O titular da Delegacia de Homicídios de Montes Claros, Bruno Rezende, falou sobre a conclusão do inquérito. A Polícia Civil encerra as investigações e conclui a apuração do homicídio do adolescente morto no último mês de julho. O autor foi indiciado por homicídio triplamente qualificado. Dada a conclusão vinculada aos laudos periciais produzidos e as investigações realizadas pela Delegacia de Homicídio de Montes Claros, de que os fatos e a ação são desproporcionais em relação ao ocorrido, mesmo que a alegada provocação tenha acontecido, e as circunstâncias dos fatos nos mostram que o autor efetua o disparo contra um grupo de jovens através de uma provocação, de uma perturbação na madrugada, sendo desproporcional e desarrazoado a circunstância do fato, o que implicou no seu indiciamento. Os jovens alegam que estavam naquela rua, na casa, na residência de um amigo, para um aniversário, para celebração de aniversário, e que a partir do término dessa celebração estariam aguardando na rua para se alimentarem, aguardando um lanche. A partir disso teria se desenvolvido uma brincadeira com pedras e teria culminado com barulhos, inclusive com a quebra de uma garrafa nessa rua. A partir disso eles então se escondem nessa mesma residência do aniversário, percebem a presença de uma pessoa que estaria andando na rua na tentativa de localizá-los e ao perceber a ausência dessa pessoa saem, segundo eles, em fuga para as suas residências, onde teriam sido surpreendidos com este disparo que atingiu fatalmente o adolescente. A alegação de queima-roupa não se sustenta, dado que, segundo a perícia, tanto a perícia de local quanto o laudo de necrópsia revelam a ausência de vestígios obrigatórios nessas circunstâncias. A distância do disparo é de aproximadamente 50 metros, dados os achados periciais que foram identificados. Então, foi um disparo realizado contra um grupo de jovens a partir desta fuga, dada essa provocação, essa perturbação na madrugada, que, segundo o autor, não teria sido realizado com a intenção de ceifar a vida de ninguém. A alegação inicial de que seria legítima defesa, o que resta também descartado na investigação, dado que até pelas imagens de câmeras de vigilância colhidas, seria impossível que os jovens ou parte deles tivessem tentado atentar contra a vida do autor, ou tentado agredi-lo, e que, se deslocando em fuga, tivessem passado nessas imagens com diferença de pouquíssimos segundos durante essa tentativa de se desvencilhar da ação violenta. A alegação de legítima defesa não procede na investigação, fica preliminarmente descartada na investigação policial, na conclusão do inquérito policial. O que se tem é um disparo de arma de fogo realizado contra um grupo de jovens, que gera o perigo de atingir tanto esses jovens quanto outras pessoas. A futilidade da motivação quanto à circunstância da desproporcionalidade por essa perturbação na madrugada, e a impossibilidade ou dificuldade de defesa, dado que os jovens corriam de costas quando foi efetuado o disparo e, consequentemente, atingido o adolescente. O autor conhecia todos os jovens envolvidos nessa discussão, nessa perturbação entre vizinhos, são vizinhos, moradores da mesma comunidade. Essa perturbação gerou esse atentado violento por parte do autor, mas não subsiste a versão de que parte deles ou dos jovens maiores teriam tentado agredi-lo, até porque seriam facilmente identificados, como durante os depoimentos isso ficou bem esclarecido. O autor alega arrependimento em relação aos fatos, tanto para a sua família quanto para as testemunhas. Testemunhas ouvidas revelam que o autor estaria transtornado após os fatos, se dizendo arrependido, e que não teria efetuado disparos com a intenção homicida, mas as provas corroboram o sentido de que, dado o risco do disparo efetuado nessas circunstâncias, invariavelmente responde por homicídio consumado. Sobre a conduta do autor, ele não tem outros antecedentes, a exemplo também da vítima, todos eles vizinhos, moradores de uma mesma comunidade, há inclusive parentesco de familiares em relação às duas famílias, tanto do autor quanto da vítima. Trata-se de uma tragédia, de uma situação rotineira da vida comum, e que por inabilidade gerou essa tragédia, esse resultado, morte, esse homicídio, e que se encerra as investigações colocando todo o trabalho à disposição da Justiça. O inquérito policial houve mais de 40 oitivos, além dos laudos de local, laudo complementar de local, das análises das câmeras, e que fica claro que a perícia confirma a manutenção plena da cadeia de custódia em relação às imagens obtidas na investigação, não havendo corte de imagens ou tratamento de imagens ou manipulação de imagens. As imagens foram determinantes para especificar de que o deslocamento dos adolescentes
são condizentes com a versão apresentada de que estariam em fuga quando ocorreram os disparos. O autor confessa a realização do disparo de arma de fogo. Os vestígios achados na cena do crime dão conta de que não havia pedras de tamanho significativo dentro da residência do autor em seu telhado. A pedra que foi encontrada foi arremessada posteriormente ao fato, inclusive confirmado pela pessoa que o fez. Os vestígios de vidros que foram encontrados na via pública se distam do outro lado da residência do autor. O autor, a casa do autor dista aproximadamente 25 metros da residência de onde os adolescentes e jovens começaram a correr em fuga, em uma distância na madrugada, além de mais 25 metros até o local onde a vítima foi alvejada e morta e encontrada. Então, um disparo de aproximadamente 50 metros, que fica claro para a Polícia Civil de que o autor tinha plena condição de reconhecer todos os envolvidos, e todos os envolvidos nesse fuga, os jovens, conheciam também o autor dos disparos, e que ainda que nessas circunstâncias tenha ocorrido, pela perturbação informada pelo autor e confirmada pelos jovens na via pública, ele pretendeu efetuar um disparo e efetuou um disparo em direção a esses jovens, causando a morte de um deles. Esse flagrante foi homologado e ratificado no âmbito judicial, e a tomada de decisão no plantão forense foi em relação estritamente à personalidade e os antecedentes do autor. Não foi analisado naquele momento o mérito da ação, o mérito do disparo, as circunstâncias que levaram ao crime. Foram analisadas as suas circunstâncias pessoais de emprego fixo, renda fixa e não antecedentes, entendendo naquele momento que não havia justificativa para a decretação da prisão preventiva. Com o desenrolar das investigações, houve manifestação do Ministério Público titular da Vara Tribunal do Júri, que foi acatada pelo juiz titular do Tribunal do Júri, culminando assim com a decretação da prisão preventiva, e todas as investigações, todas as diligências confirmam como de fato houve indiciamento, a perspectiva do homicídio consumado, que já foi tratado inicialmente desde a lavratura do flagrante delito no âmbito da Polícia Civil. Quais crimes ele vai responder? Ele responde por homicídio triplamente qualificado, e com a decretação da prisão preventiva ocorrida nos últimos 15 dias, o inquérito foi encaminhado à Justiça e fica à disposição do Ministério Público para oferecimento de denúncia e à disposição da Vara Tribunal do Júri para o prosseguimento relacionado ao fato.